Olá, pessoal. Nós somos o Contrasfluxo e estamos aqui para mais um episódio onde vamos falar um pouco sobre consciência e as nossas escolhas. Bom, eu sou Kátia Gonzalez e estamos aqui hoje para mais um episódio, né, com o Braulino Peixoto. Ele é neuropsicólogo e vai bater um papo legal aqui com a gente sobre a consciência e as nossas escolhas. Olá pessoal, um prazer estar aqui mais uma vez, agora de casa nova, né? Fiquei feliz com isso, gostei do espaço. Eu me chamo Braulino Peixoto, sou neuropsicólogo e o meu objeto de estudo é o comportamento elétrico cerebral. Tudo a ver com consciência, né? Porque na atividade elétrica tudo acontece em milésimos de segundo, tudo muito rápido. E nas horas vagas a gente brinca um pouquinho também de física quântica e vê como é que essa consciência pode se expandir e até onde ela pode ir. Bom, então hoje a gente vai conversar sobre consciência e como ela pode interferir nas nossas escolhas, né? Então, curta, comente, compartilha, principalmente com aquele amigo ou familiar que você sabe que está precisando de um pouco mais de conhecimento sobre a consciência, sobre se despertar da consciência e também da realidade. Então, Braulino, eu sou uma estudiosa da física quântica, né? Sim. E vou me ousar aqui em trazer um pouco do meu entendimento do que eu tenho conseguido captar dessas informações que são bem complexas. De uma forma bem didática, a física quântica entende que o que a gente acha que são coisas e eventos ou experiências são, na verdade, ondas de possibilidades. E é através dessas ondas de possibilidades que a realidade vai acontecendo, né? Isso virou um objeto de estudo para a ciência, no sentido de tentar a reflexão de como que essa consciência vai interferir nessas escolhas e nessas ondas de possibilidades. O que é que diferencia uma possibilidade se manifestar e a outra não? Né? Como que isso acontece? E esses estudos, essas reflexões, vêm mostrando que a consciência ela pode ter sim uma influência, né? Nessas nossas escolhas e nessas nossas possibilidades. E aí eu queria entender de você como que a neuropsicologia tem estudado sobre isso, né? Já que a neurociência tem sido a pioneira nos tempos de hoje em relação ao estudo da consciência. Que pergunta boa. Eu gosto de pensar em relação a bastante coisas quando pensamos nesse conteúdo. Uma delas é que a atividade elétrica é a última instância que pode ser medida, que está mais próxima das nossas ideias, pensamentos e da nossa própria consciência. A atividade elétrica funciona na velocidade muito alta. Para pensar a consciência, por exemplo, é a terça parte de um segundo, a gente pode pensar em 300 milissegundos, e tudo que acontece antes, por exemplo, em 200, em 100 milissegundos, são coisas que a gente não consegue ter consciência dada a sua velocidade. Quero pensar que grande parte das instâncias que a física quântica influencia é preciso ou ter uma elaboração muito avançada, uma expansão de consciência, por assim dizer, para que essa percepção seja clara em algum nível, seja sensitiva, seja por um processo intuitivo muito bem elaborado, ou pela própria noção daquilo que eu chamaria de iluminação. Tá? Então, na minha opinião, o que está mais próximo desse processo quando pensamos em física quântica, quando pensamos nas infinitas possibilidades de alterar a realidade diária, é bom pensar na atividade elétrica cerebral, porque ela foi negligenciada durante muito tempo exatamente por ela estar muito próxima da física quântica. Ela é sutil, ela é rápida, ela não pode ser vista, não pode ser tocada, mas nós sentimos profundamente, de maneira visceral até. Outra coisa muito importante é que a atividade elétrica ela é formada por circunstâncias atômicas. E se a gente for pensar, por exemplo, em uma das partículas mais importantes do átomo, que é o elétron, a gente já sabe que o elétron, dependendo do olhar do observador, se comporta como onda ou como a própria partícula, né? Então ele se comporta como uma onda de possibilidades, como você bem falou, quando nenhum observador está ali. E ele começa a se comportar como partícula a partir do olhar do observador. Quero eu crer que, a partir dessa lógica, a influência do observador consciente pode fazer também uma construção de realidade, não só dentro do nosso universo cerebral, mas que nossa energia elétrica cerebral também consiga, de algum modo, influenciar a sopa quântica que nós vivemos. Ora, como explicar então, portanto,
circunstâncias, por exemplo, de pessoas muito ligadas afetivamente, que em algum momento da vida intuem processos de perigo, sentem a mesma coisa ou pensam ao mesmo tempo. E sobre o pensar ao mesmo tempo, eu quero entender e acreditar que isso é o processo telepático permitido pela física quântica, sem as fantasias dos desenhos animados, né? Quantas vezes mandamos mensagem para alguém e essa pessoa diz: "Poxa, acabei de pensar em você". O pensamento, a tomada de consciência sobre a existência daquele alguém, da relação entre as duas pessoas, chegou antes mesmo do que o torpedo, a mensagem de WhatsApp, o e-mail, seja lá de que modo tecnológico criado pelo homem foi inventado. O fato é que a troca das relações entre as mentes humanas é um verdadeiro concerto para quatro cérebros. A mente consciente de uma pessoa com a mente consciente de outra, a inconsciente de alguém com a consciente de outra, e a inconsciente com a inconsciente de ambas, por assim dizer. Então perceba que essa troca existe, nem sempre a gente tem consciência dela, afinal de contas a mente inconsciente talvez seja o grande todo, né? Eu quero acreditar que a mente inconsciente é a verdadeira imagem e semelhança do universo. Né? Para quem acredita em uma instância religiosa não disfarçada ou configurada num formato humano, mas pensando, por exemplo, numa inteligência superior, inclusive ao qual a física quântica pode ser ordenada por isso também, a mente inconsciente seria a imagem e semelhança dessa instância universal, desse todo, que não tem tamanho, não tem medida e se expande a cada nova ideia e não volta de maneira nenhuma ao seu tamanho original. Então, uma vez que a gente expande a nossa consciência, ela não vai retornar ao tamanho original. Não, porque essa é a grande regra intuitiva, universal, que foi inclusive percebida por Einstein. Einstein não fez fórmula nenhuma. Um dia ele teve um grande processo de iluminação, onde ele percebeu que o universo é infinito, porque ele continua crescendo mais e mais. Não temos paredes, não temos barreiras, e essa expansão acontece numa velocidade específica do próprio universo, e essa instância infinita, porque o tempo não para, e esse espaço que o universo tem para se expandir, se dilatar cada vez mais de maneira plástica, como o próprio cérebro também faz, a neuroplasticidade, a expansão cerebral também acontece nas proporções universais. E o universo é infinito porque continua crescendo. A mente inconsciente respeita as mesmas regras, por assim dizer. A mente consciente respeita as mesmas regras da mente da consciência. Da expansão Da universal, expansão do universal. próprio universo. O Entendi. universo é infinito porque ele continua crescendo. Sim. O tempo é infinito, espaço para dilatar tem cada vez mais e por isso ele vai continuar crescendo. Essa é a ideia. E foi assim que Einstein conseguiu provar por fórmulas matemáticas, né, que o universo é infinito. A resposta imediata, talvez trazendo para o lado da nossa subjetividade, é exatamente essa. O universo continua crescendo, o universo é infinito porque ele continua crescendo. Interessante. Quando a gente pensa na palavra consciência, né, o significado dela é conhecimento compartilhado. E eu fui pesquisar sobre a origem desse conceito, como que Uhum, começou a surgir o conceito do que é consciência. E a gente vê que é uma ideia que vem trazendo reflexão na sociedade desde 500 antes de Cristo, né? uhum, Então, várias culturas falam sobre isso, a cultura hindu, o budismo, né, os Vedas, a cultura ocidental também. Para a gente aqui fica muito mais claro os conceitos freudianos, né, que iniciaram ali uhum. um pouco do nosso entendimento sobre consciência e foram evoluindo para outros pensadores, né? E hoje a gente sabe que a neurociência ela é a que mais pesquisa sobre isso, mas de uma forma didática para quem está nos ouvindo e não sabe, não entende sobre esse mundo, né? E não entende muito como que você pode resumir para essas pessoas do que seria a consciência. Ah, perfeito. Para mim, a consciência nada mais é do que um foco de luz em meio à imensidão que a mente inconsciente é, com toda a sua infinitude, com toda a sua expansão, com todo o seu tamanho incalculável. Então, ter consciência sobre algo é lançar luz sobre um ponto específico da imensidão que a mente inconsciente gosta de ser. E algumas pessoas falam, lança a luz sobre a escuridão da mente inconsciente. Mas a mente inconsciente nunca foi escura. A consciência é que traz um processo de iluminação para o indivíduo que está percebendo aquilo.
mas a mente inconsciente ela não é um mar de escuridão, ela é, pelo contrário, um turbilhão de muitas coisas, uma tempestade de acontecimentos, e por um motivo muito simples do ponto de vista neurofisiológico, é preciso ter essa barreira, essa divisão. Se nós tivéssemos acesso a tudo que acontece na nossa mente inconsciente, a gente viveria um caos, não só sensorial, mas um caos cognitivo, sensorial, proprioceptivo, intuitivo e todas as outras coisas. Porque a mente inconsciente é uma instância onde muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Né? Guardando as devidas diferenças, mas para ser didático, vamos tentar imaginar aqui um estádio lotado, cada pessoa dialogando, ou falando, ou se expressando com uma frase, uma comunicação completamente diferente. Vira um caos. Né? Você não consegue perceber ou prestar atenção em alguém que você gostaria de focar naquele momento. Então, a mente inconsciente é isso, acontece muitas coisas ao mesmo tempo. A consciência é ter a percepção de um fragmento, de uma pequena parte daquele mundo, daquela infinitude de coisas que estão acontecendo a cada milésimo de segundo. Sim, interessante. E a gente, enquanto ser humano, né, que vamos nos formando de acordo com as vivências e Uhum. com o que os nossos responsáveis, né, as pessoas que estão ali nos criando, expõem, a gente vivencia todo tipo de sentimento, né? Aquela vivência boa, aquela vivência ruim. E a gente sabe no senso comum, baseado assim nos filósofos também, né? Que toda essa experiência ruim que é recalcada, que é reprimida, ela fica em algum lugar da nossa mente, né? Provavelmente nesse inconsciente, nesse vasto inconsciente. E é algo que pode estar na consciência e no inconsciente ao mesmo tempo, né? Uhum. Mas como você mesmo falou, é uma forma da gente se proteger, não acessar todas essas informações. Sim. E aí o que o senso comum vem dizendo hoje em dia é que esse sentimento recalcado, né, essa consciência, essa experiência que foi recalcada, reprimida, de alguma forma ela vai se manifestar no corpo, seja Uhum. por um sintoma, por uma doença, né? E isso é muito intrigante quando a gente começa a ver a influência da mente para com o corpo. E aí eu queria saber como que a ciência hoje está relacionando isso, sendo que a gente vem de um longo caminho onde a gente separa, né, a mente e o corpo. E agora me parece que a gente está voltando a integrar esses Sim. dois elementos. Perfeita pergunta. Muito bom, muito bom. São as perguntas que movem o mundo, né, Kátia? É, Sem sombra de dúvida. Não são as respostas, são as perguntas que movem o mundo. Eu gostaria de voltar um pouquinho à tua pergunta para contextualizar de maneira didática. Quando a gente pensa nessa lógica do trauma, é importante saber que hoje já existe, eu estou extremamente interessado nesse assunto, já existem marcadores biológicos, são comportamentos já esperados da atividade elétrica cerebral que mostram o registro do trauma. Isso é um ponto, uma coisa palpável, já vista, analítica e matemática. A outra questão é o seguinte: a impressão que nós temos estudando esse comportamento eletrocerebral, que é um dos grandes objetivos da neurociência, é de captar a natureza do pensamento humano, da própria consciência, é através da interpretação do funcionamento da atividade elétrica cerebral. O que vemos e a impressão que se dá é que o cérebro trabalha na relação inconsciente-consciente com uma validação de duplo fator, igual nos nossos celulares, para de uma maneira segura a gente não perder nossas redes sociais por alguém que queira raptá-la, por assim dizer. E qual é o grande fator em relação a isso? Você leva à luz da sua consciência, por uma análise que não depende da tua vontade, percepções que a tua mente inconsciente julga que você está preparada para ter. complexo, né? Posso tornar simples. Você sofre um acidente. Em linhas gerais, as pessoas têm lapsos de memória. Qual o interesse e até que ponto aquela pessoa está preparada emocionalmente para se recordar do carro capotando, da pancada que ela tomou? Você vive uma situação traumática, um acidente, você vive um assalto, você fica vítima de alguém por sequestro ou coisa que o vale, ou qualquer outra instância, porque o que pode ser extremamente traumático para mim pode não significar nada para você, por exemplo. O fato é, se tiver carga emocional naquele processo, e considerando que tudo que passa na nossa consciência, na nossa mente, o cérebro interpreta como a realidade daqui de fora, não interessa se você está vivendo de fato, se eu estou aqui na sala do estúdio do Contras Fluxo, ou se eu estou lembrando lá em casa, deitado na minha cama no conforto, no momento que estava conversando com você.
O que está passando na minha mente é a realidade. Então, considerando isso, a mente inconsciente constrói barreiras que eu chamo de validação de duplo fator, justamente porque você precisa provar para a sua mente que está pronto para receber aquela informação e você também precisa mostrar que você está predisposto a evoluir, digerir aquela informação. Do contrário, o trauma é um comportamento automático, instintivo e não há controle do seu dono, porque o trauma nasce da instância de que a sua mente precisa se antever para você não entrar em perigo novamente. Então, ao menor sinal, o estado de alerta é manifestado. Qual é o problema do trauma, na verdade? É quando essa identificação é realizada de uma maneira que a distorção faça você ficar em estado de alerta em circunstâncias que não representem um perigo real. Então você começa a ter uma sequência de desgaste que não precisaria estar ali. Daí entra a figura do terapeuta para cuidar disso. Do ponto de vista da neurociência, a gente tem trabalhado muito em diluir essas marcas como se fossem assinaturas elétricas do trauma. São redes neuronais que estão prontas a colocar você num estado de luta ou fuga ao menor sinal de uma circunstância parecida com aquela que te machucou, seja fisicamente ou emocionalmente. Outra coisa super importante em relação a esse processo é o seguinte: a gente vive várias experiências de estresse todos os dias e isso é normal para o ser humano. A estrutura neurofisiológica foi preparada para isso. Quando você decide ir para a academia, ficar 1 hora na esteira fazendo uma corrida, você está submetendo seu corpo, sua mente a um estado de estresse. O grande detalhe é que quando você decide parar, aquele estado de estresse vai embora. Então, entrar e sair da zona de estresse é uma circunstância natural do corpo. O que você não pode é entrar na zona de estresse e não conseguir sair. Aí, esse processo de continuidade, de estado de alerta constante, de sensação que algo ruim ou desagradável vai acontecer a qualquer momento, é que é o estresse crônico. Esse estresse crônico, ele começa a trazer o que didaticamente eu gosto de chamar de lixos mentais. Cientificamente, a gente pode chamar de psicossomática, ou se quiser ir mais profundo, a gente pode falar da psiconeuroimunologia, que é o ato de que instâncias mal elaboradas na sua mente vai gerando condições muito desagradáveis para o seu corpo. O cérebro precisa descarregar, literalmente descarregar, excesso de atividade elétrica cerebral para que ele não fique sobrecarregado. A gente tem uma estrutura no nosso corpo, que são os nossos músculos, que estão preparados para contrair e receber as descargas cerebrais. É por isso que você que está em casa deve se lembrar quando você está preocupada com um filho, com um ente querido, com a viagem de alguém que você ama muito e fica pensando no risco de acidente ou coisa que o valha, você começa a ter tensões musculares a partir da sua nuca para os ombros e essas tensões também podem atingir o seu diafragma. Se isso acontecer, você tende muito facilmente a ter uma crise ansiosa, com falta de ar, taquicardia e por aí vai. Então veja como o processo é realmente muito interligado. Falando da psiconeuroimunologia, eu posso ir um pouquinho mais adiante, posso? Pode ficar à vontade. As nossas células, e isso é muito mais quântico do que psicológico, as nossas células têm o poder de bisbilhotar e ouvir, e mais que isso, analisar tudo que a gente pensa, age e faz. Quando passamos por uma sequência muito grande ao longo de anos, tomando decisões e colocando todas as pessoas ao nosso redor que a gente tem alguma afeição, algum afeto, ou de fato amamos, em primeiro lugar e vamos ficando na lista, no final da fila da nossa lista de prioridade, as nossas células, que são os nossos primeiros reinos, os nossos primeiros filhos, começam a reagir a isso. O câncer, por exemplo, começa por uma revolta celular. Uma célula que decide se dividir de uma maneira diferente e criar e ser um outro ser humano. Tem um ensaio que eu posso voltar aqui depois para a gente conversar, que é um ensaio que eu costumo dizer o que uma célula cancerígena diria no banco dos réus. O que é que ela teria para nos ensinar se uma célula cancerígena pudesse ser julgada pelas atitudes dela? A grosso modo, aquela célula começa a se dividir e ela não quer ser mais aquele ser humano, porque ela cansou de esperar o prêmio. O nosso corpo, quando está integralizado com a nossa mente, ele faz e deposita toda a energia e confiança nas nossas decisões. Mas imagine você trabalhar e não receber o salário no final do mês.
Essa é a sensação celular, porque não há compensação, não há descanso, e a pessoa está envolvida rotineiramente no mesmo desgaste, que vai cronificando até o ponto de que uma dessas células pode decidir não seguir mais a ordem genética daquele reino que é o nosso corpo. E assim nascem as células cancerígenas, que depois de um tempo e perceber que ela já está formando um grande conglomerado, ela percebe que ela precisa vascularizar. E aí ela faz uma coisa de mão dupla. Ela tanto manda discípulas para outras áreas para tomar mais território, como ela também vai sugando todo o alimento daquele corpo. E assim nasce a metástase. Imagine você. Então eu poderia dizer aqui com muita convicção, baseado em instâncias que são quânticas e psicológicas, obviamente, de que o câncer, por exemplo, é uma doença emocional. Interessante você falar isso, que há uns anos atrás eu tive uma paciente que ela teve câncer e quando ela descobriu já estava em metástase, né, em estado avançado, mas mesmo assim buscou o tratamento, né? E uma coisa que ela me falou na sessão foi que em determinado momento da vida dela, quando ela estava nesse estresse e com esse lixo mental, né, que você citou, ela pediu para morrer. E ela Uhum. desejou em oração que ela fosse embora. Com toda a energia. E com toda essa energia, né, que a Uhum. gente está conversando aqui. E interessante que logo depois ela descobriu esse câncer em estado avançado, demorou um tempo, ela veio a falecer. E aí Exato. ela falou que ela sabe que ela tem a consciência, eu lembro que ela me disse isso, né? Eu tenho a Uhum. consciência de que eu pedi, de que eu Pediu. estou recebendo, né, aquilo que Isso. eu pedi. Nossa mente inconsciente é um soldado de nós mesmos, né? Se a gente diz que está fracassando, que fracassa todo dia, a nossa mente inconsciente começa a trabalhar para que a gente fracasse de verdade. Porque, Cadman, antes de da gente não provocar o mal-estar para nós mesmos, a nossa mente inconsciente trabalha com um algoritmo, que é uma lógica de que a gente não pode passar por mentiroso diante das pessoas que a gente fala. Então, se você está dizendo que vai fracassar, que é um fracasso, que é péssimo em tecnologia, que não consegue falar diante de uma câmera, que não consegue falar diante do público, é o que sua mente vai trabalhar para que aconteça, para você provar que está certo. Ela trabalha nessa lógica. Então, muitas vezes a gente programa a nossa própria mente. Muito profundo esse exemplo que você trouxe, porque ele é, assim, o suprassumo do exercício que nós somos capazes de fazer com a nossa própria mente. E o inverso também é verdadeiro, né? Quantas pessoas se ajoelham em um exercício de fé profundo, fazem uma oração com um estado de consciência completamente diferenciado, ao ponto de estar conectado com toda a energia e a sopa quântica que vivemos, e consegue emanar essa energia não só para proteger a si mesmo, mas como até para entes queridos. Chico Xavier dizia que a oração de mães arrombam até as portas do céu. Eu gosto muito dessa coisa de pegar lances e reflexões ou estados de iluminação de pessoas que estiveram muito conectadas com a religiosidade e tentar trazer para a luz da neuropsicologia, da neurociência, porque eu também acredito muito em uma frase que diz que o milagre é tudo aquilo que a gente ainda não entende. É verdade. E, Braulino, para quem está assistindo a gente, né? Eu entendo que quando são traumas mais intensos e as pessoas, por exemplo, o exemplo que você citou, né, do acidente de carro, é algo mais intenso, físico, né, material e Uhum, que as pessoas conseguem identificar que estão com dificuldade de dirigir, que até no passageiro, né, pode ter gerado um trauma ali. Mas às vezes as experiências são mais sutis. E uhum, geram traumas mais sutis, né? E a sim. gente acaba vivenciando a nossa vida, baseando nossas escolhas, nossas ações muito em resposta desses traumas que a gente não faz noção que eles existem, né? Uhum, Como é que o espectador faz para poder começar a entender, né, se as escolhas deles estão sendo baseadas na consciência, no uhum, inconsciente, no trauma? uhum. Qual o conselho que você pode dar? Perfeita, perfeita a tua avaliação. A primeira coisa que eu quero dizer é que o trauma, ou a interpretação dele, melhor dizendo, é subjetiva. Você pode passar por experiências consideradas extremamente leves e essa sutileza começa a te influenciar de maneira profunda, dependendo da subjetividade como você interpreta. Mas ainda entrando na essência da tua pergunta, existem algumas pistas muito fundamentais. Uma delas são as crenças limitantes.
traumas sutis tendem a gerar crenças limitantes de uma maneira muito forte. Então, assim, sabe, pessoas que se desqualificam o tempo todo, pessoas que, para fazer vínculo, para justificar a presença ou um estado de nervoso para alguma apresentação, alguma coisa que vai fazer, ela se junta ao ataque do que ela viveu, por exemplo, na infância e diz: eu sou péssimo em falar em público, eu estou aqui porque eu preciso comunicar isso a vocês. Ou seja, chamando a atenção de alguma coisa que talvez as pessoas nem estavam avaliando. Eu estou tremendo muito aqui porque eu não gosto de falar em público. Então a pessoa começa um discurso que não tem nada a ver com o conteúdo que ela vai apresentar, se desqualificando. A sensação da mente inconsciente é como se você saísse do seu lugar e se juntasse a uma plateia de pessoas que estiverem em algum momento do seu passado te rechaçando, te atacando, e meio que você inconscientemente tenta ficar daquele lado. Então, o grande alerta que eu faço sempre é cuidado com as suas crenças limitantes. Eles podem ser a grande pista para os traumas sutis, como você bem colocou, que estão aí rodeando, orbitando a sua mente de maneira a influenciar o seu comportamento. E até essas crenças limitantes, às vezes, é difícil de identificar, porque muitas delas fazem parte da criação das pessoas, Sim, né? É como se fosse uma herança familiar, muitas isso, crenças são limitantes. estigmas, jeitos que parecem a minha personalidade, eu sou assim mesmo, eu sou pessimista, eu sou negativo, eu sou prudente em excesso, mas a prudência já me salvou. Sim, às vezes o processo da crença limitante que vem disfarçado, por exemplo, em mecanismos de defesa, ele é útil, às vezes faz a gente chegar até o lugar onde a gente chegou de fato. Mas tanto as crenças limitantes, né, e principalmente os mecanismos de defesa, a gente tem que entender que metaforicamente são paraquedas que nos faz estacionar em um lugar seguro. Chegou ali, a função dele já foi concluída. É preciso se desvencilhar para que cada vez que você caminhar, se o vento for contrário, você não perca todo o exercício do avanço que você acabou de fazer. Então a crença limitante ela faz isso com a gente. Você procura progredir e você abre espaço para a sua própria, vamos chamar de autodesqualificação. Então você acaba voltando, então você evolui e regride. Com o tempo e fazendo um somatório daquele processo, você se perde muito em termos de produtividade e poder de entrega do jogo da vida para com si mesmo. Bacana. Eu acredito que a meditação, né, é um dos estados de consciência que a gente pode entrar, que ajuda bastante nessas questões dos traumas sutis, né, das próprias crenças limitantes, porque eu acredito que a ciência também busca entender um pouco mais o que é que acontece com a nossa mente no estado meditativo, mas as pessoas que conseguem ultrapassar essa barreira e realmente se entregar para esse estado, né, elas relatam experiências que é como se fosse para um outro lugar dentro da sua própria mente ou do espaço físico que você se encontra, né? O que é que você acha da meditação como uma forma de se colocar em um outro espaço da sua mente, uma forma de autoconhecimento? Posso falar quanticamente, não posso? Pode. A meditação é o exercício e, portanto, quanto mais você treina, mais você aprende a fazer mais profundamente. É uma prática, é um treino. A meditação é o exercício mais simples e, ao mesmo tempo, o mais fácil de executar e, não por isso, menos profundo, para se alcançar ou se abrir portais para universos paralelos. Estamos envolvidos numa sopa quântica. Do ponto de vista neurofisiológico, o estado meditativo, quando ele adquire a expansão da consciência esperada, ou os estados diferenciados da consciência, você vê claramente nos exames uma subida do ritmo teta na região parietal, uma descida do ritmo alfa, e esse fluxo de potência sendo alternado é como se fosse o código da atividade elétrica cerebral para se abrir um portal de sensações que só os estados diferenciados de consciência traz. Existem outros exercícios, né? Eu gosto muito da ideia, por exemplo, de pensar na meditação dinâmica. Muitas pessoas falam, não consigo parar, ficar naquela posição de yoga e sem pensar em nada ou tentando esvaziar minha cabeça. Primeiro ponto, a meditação não é isso, é um estado de observação.
Você pode observar o quanto você quiser os seus pensamentos passarem. Em algum momento, a sua própria mente vai decidir lhe levar para um fluxo mais transcendente, menos operacional e mais intuitivo. Isso é um ponto. O outro, falando de meditação dinâmica, é que todas as vezes que você coloca o seu corpo em um estado de um ritmo cadenciado, não precisa ser de alta intensidade, basta ter simplesmente o ritmo, esse processo te leva também a estados diferenciados de consciência. Eu costumo brincar, por exemplo, que as minhas últimas boas ideias, nos últimos quase 10 anos, eu tive em cima de uma bike pedalando. Né? Então, isso é o processo de meditação dinâmica. Quem nada, quem pedala, quem caminha, né? Quem faz algum tipo de atividade cardio, sabe do que eu estou falando, porque em algum momento você vai para literalmente outro mundo, outro universo que está paralelo ao nosso, por assim dizer. E você fala sobre a atividade cerebral como eletricidade, né? Sim, E no caso, isso emite uma frequência de alguma forma. sim. Algo que eu tenho ouvido bastante também é sobre essa frequência externa, né, do ambiente influenciando na nossa mente. Então, às vezes, muitas músicas, principalmente as músicas que mais populares hoje em dia, né, ela tem uma escolhe palavras ali para compor aquela melodia que acaba colocando o ambiente, te colocando em um estresse de frequência diferente, né? Uhum. Daquele que é bom, por assim Sim, dizer, sim. para a nossa mente e para o nosso corpo. Isso realmente interfere porque muitas pessoas ainda têm a dúvida, né? Se há a Uhum. frequência do ambiente, se há a frequência de uma música, né? Já que tudo é frequência, Sim. interfere ou não no nosso corpo. E aí eu gosto de trazer a comparação, porque a gente aceita muito bem algumas tecnologias tipo Bluetooth, tipo carregamento por indução, Indução. né? Que é a partícula que pula ali, né? Sim. Para poder conseguir fazer essa tecnologia toda, mas a gente tem dificuldade de aceitar que isso também afeta nosso corpo, né? Uhum. Uhum. A gente tem dificuldade de aceitar que a maior de todas as tecnologias ainda é o nosso cérebro. Ainda é o nosso cérebro. Não existe Bluetooth, Wi-Fi, carregamento por indução que seja mais poderoso, mais eficiente, mais funcional, com maior poder de entrega do que a obra de uma inteligência superior que nos criou. Né? Eu penso muito sobre essa lógica. Voltando para a física quântica, os campos eletromagnéticos, eles nos envolvem, nós estamos mergulhados nessa sopa quântica, repito esse termo, para que fique bem gravado aí para vocês. Então, assim, o nosso cérebro é sensível a tudo, ao que ouvimos, ao que sentimos que o outro sente, ao que estamos olhando, ao que estamos tocando, a maneira como somos tocados, e todo esse processo faz transmissão por indução de campos eletromagnéticos, de frequências elétricas. E o inverso também é verdadeiro, nós somos seres ativos nesse processo também. Então, o que pensamos positivamente ou negativamente, sem colocar a fantasia coach de processos milagrosos, a gente também tem um poder de executar ações e interferências no universo. É por isso que é sempre muito bom você estar em comunhão, você estar em conexão com o universo que você vive, seja da maneira social, seja de uma maneira afetiva, seja de uma maneira quântica até. Né? Vale muito a pena pensar nisso. Sim, e a gente está vendo aqui, então, que a consciência, de alguma forma, ela tem ali uma capacidade de criar, né? Sim, De fazer real sem dúvida. as ondas de possibilidades, infinitas possibilidades Sim, que a gente sim, vive, né? sim. O que você pensa, você vibra e vibra mais um pouco e vibra mais e persiste na vibração e isso transforma-se em Em realidade. realidade. E como é que a gente pode fazer, nossos ouvintes, né, podem fazer para conseguir moldar essa consciência? Você falou um pouco sobre como identificar, né, Uhum. se a gente está em um processo consciente ou não, mas como é que a gente pode fazer para poder escolher mais consciente? Ah, perfeito. Uma das coisas fundamentais é a escolha primordial. Quando nós temos uma escolha primordial, parece que todo o processo se alinha, inclusive com a nossa mente consciente e inconsciente, para nos dar uma espécie de bússola, é um GPS existencial. A escolha primordial chama-se propósito. Você está nesse mundo para fazer o quê?
Que colaboração você vai entregar? Considerando que a vida é um jogo, que todos os dias acontece coisa ruim na vida de gente boa, coisas boas na vida de pessoas ruins, o que você escolhe? O propósito é um senso de percepção e decisão de fazer algo, de se posicionar perante ao mundo de uma maneira tal que quando você vai para casa, coloca a cabeça no seu travesseiro, você se sente satisfeito, porque você contribuiu de algum modo. Ora, se me perguntar qual é o meu propósito, eu vou te dizer que meu propósito é devolver pessoas ao caminho da felicidade. Quando eu colocar a minha cabeça no travesseiro hoje, eu vou lembrar que eu estive aqui com você. Pessoas estiveram nos assistindo e pessoas puderam aprender com isso. E eu me sinto extremamente satisfeito e realizado. É um orgasmo intelectual pensar nessa lógica, de que eu estou alcançando os meus objetivos. Então, quanto mais alinhado você tiver com o seu propósito, mais saudável a tua vida vai se permanecer nesse processo de fazer o melhor, de vibrar da melhor maneira e, acima de tudo, o propósito é determinar um caminho de prosperidade para alcançar os seus objetivos e essa felicidade ela é muito mais autêntica do que qualquer outra possibilidade material, por exemplo. Sim, e com isso não significa dizer que seguir o propósito vai ser livre de situações ruins e estressantes, né? Pelo Pelo contrário. contrário, a gente vive em uma Isso. sociedade hoje em dia, um mundo em que o estresse ele é inerente, né, a todas as nossas Uhum, ações, a nossa rotina. Mas, exato. como você falou, identificar o nosso propósito, né, que para mim é um sentido de vida, Uhum, o propósito, é muito importante para que a caminhada se torne mais leve. Não significa que ela sim. vai ser isenta, né, de problemas e de situações estressantes, mas de alguma forma vai se tornar mais leve e Uhum. mais satisfatória, né, para tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Vamos falar de mais uma lei quântica que tem a ver com isso. Todas as vezes que você determina um objetivo para a sua vida, um sonho, você vai ter forças contrárias e inversamente proporcionais à sua necessidade. Isso não é porque o videogame da vida, o jogo da vida está querendo deixar a sua vida mais complexa. São ações que fazem com que você possa ter a prova para você mesmo que você tem certeza do que quer. É como se fosse a tensão do casulo da borboleta. Rasgar casulo é a mesma coisa de tirar todas as resistências e as forças contrárias e deixar o caminho livre para você tocar o seu objetivo. Mas aí, quando você pensa quanticamente a respeito disso, o desejo será sempre mais forte do que o alcançar. Quando eu toco num objeto desejado, eu mato meu desejo. Então, a dificuldade estruturada sabiamente por uma inteligência superior para que a gente flua por esse caminho vai dando o critério valioso daquilo que a gente quer alcançar. E o fato de tocá-lo diante de uma vivência de raridade, de exclusividade, de singularidade, é que acredita valores. Por que é que o ouro é valioso? Por que é que o diamante é valioso? Porque são minerais raros. Por que que uma pessoa que tem comportamentos muito nobres, comportamentos transcendentes, e hoje é cada vez mais raro ver isso, a sociedade interpreta como pessoas de valor? Por conta disso, porque são muito exclusivas, são únicas, são genuínas, têm singularidades que talvez não se identifique em nenhum outro ser. Né? Agora, a impotência, que é o vir a ser, todos nós somos singulares, não existe ninguém igual. Né? Mas por que que de maneira igual todos não se destacam, já que a singularidade é inerente a todos? Ela é inerente em potência, é uma semente, é um vir a ser. Você desenvolverá se expandir sua consciência, mostrando todo esse processo que a gente discute aqui agora. E expandir consciência é uma escolha, né? Ah, sem dúvida. A gente escolhe estar expandindo nossa consciência ou não. A consciência, ela é tanto individual quanto coletiva? Ah, sem sombra de dúvida, a gente pode voltar na ancestralidade não tão ancestral assim, pensando, por exemplo, nos trabalhos junguianos, né? Mas a neurociência tem um outro nome para esse processo de falar do inconsciente coletivo ou símbolos universais. Chamamos de memes, que são ideias autonômicas que podem ir reverberando na cabeça de várias pessoas. A gente tem visto muito isso. As redes sociais é um veículo que consegue potencializar muitos memes, potencializar. Aliás, o termo meme que a gente conhece nas redes sociais foi inspirado na neurociência.
Antes de ter os memes, que são piadas, coisas que viralizam nas redes sociais, já se falava disso na neurociência antes mesmo dos anos 2000, como uma ideia autonômica que vai reverberando e repetindo sobre o inconsciente coletivo de uma determinada comunidade, por exemplo, e podendo atingir até instâncias globais. Então, essa é a lógica. Essa é a lógica, que as nossas escolhas também sejam moldadas de alguma forma por Sim, essa coletividade, influenciada, né? Influenciada. exatamente. É. Braulino, qual a reflexão que você pode deixar para os nossos ouvintes hoje? Eu gosto muito de uma expressão que me veio como um estado de iluminação, debaixo de uma sombra fresca de chão de terra batida, numa tarde como essa. Gosto de pensar que, para você que está aí em casa, que persistência é a insistência de acreditar em si mesmo. Gosto muito dessa expressão e espero que colabore. E não se esqueçam, sua mente se ilumina quando você descobre que existe. Bom, pessoal, eu agradeço a Braulina, né, pela presença aqui, por ter aceitado o Claro. nosso convite para conversar um pouco sobre consciência e Uhum. a criação da realidade, né, de alguma forma. Gratidão também a vocês que estavam ouvindo, né, até aqui. Curtam, comentem, compartilhem com os seus amigos esse papo muito bacana para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre a consciência, né, sair um pouco ali do senso comum apenas do que é falado. E assim a gente encerra mais um episódio. Obrigada, Braulino. Obrigada a todos os ouvintes, né? E a gente se vê no próximo episódio.